Como você se tornou um cristão? Se você lembrar do momento da sua conversão, algumas coisas que não foram perceptíveis, não são perceptíveis a você hoje, você vai se recordar. Como você se tornou um cristão? O que te atraiu para a presença de Deus? Quando a gente reflete sobre isso, a gente compreende que de alguma forma nós nos interessamos por Jesus Cristo. E é o próprio Deus que coloca no nosso coração esse desejo por respostas, esse desejo por querer saber quem é esse Jesus a quem muita gente transformou, né? A quem muita gente modificou a vida. Então, quando a gente vai se batizar, né, para fazer uma aliança com Deus, a gente vai por Jesus. A gente não vai se batizar por nós mesmos. Ah, porque eu preciso ter um emprego. Ah, eu vou me batizar porque eu preciso prosperar. Em nenhum momento um verdadeiro batismo ele foi planejado por essas coisas materiais do mundo. Simplesmente nós tivemos no nosso coração uma devoção a Jesus Cristo, né? Um reconhecimento de que eu preciso me batizar porque eu quero ter uma aliança com Deus, porque eu amo Jesus Cristo. Realmente, se você for fazer a prova real de como isso aconteceu, você não compreende, porque você estava vivendo no mundo, você estava vivendo no pecado, e de repente você se atrai por Jesus Cristo. Você é atraído por Deus para esse caminho. Isso significa que Deus nos escolhe não só para nós mesmos, não só para a nossa família, mas Ele nos escolhe para uma geração. Ele nos escolhe para mover o coração de outras pessoas. Primeiro Ele move o nosso na direção dele, e Ele nos escolhe para outros. A fé vem por ouvir a pregação da palavra. Nós vamos ser os pregadores da palavra de Deus. Nós vamos ser aquele que tem o dom de falar e as pessoas ouvirem, o dom de entrar no coração das pessoas, mas em todo momento esse poder está em nós, mas não é nosso. Ele nos nutre, né? Quanto mais damos fruto, mais Deus confia grandes coisas, mais Deus nos fortalece, mais Deus nos dá significado de vida, mais Deus nos levanta quando a gente cai. Como Jesus disse, o ramo que der fruto, que estando em mim der fruto, eu limpo para que produza mais fruto. É por isso que as palavras fluem naturalmente, porque é dom, não vem de nós. Muitas vezes você está fazendo uma pregação e daqui a pouco começa a surgir palavras que você não pensa nessas palavras, mas que você já estudou na Bíblia. É a espada do Espírito Santo em ação. E diz as Escrituras que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir essa boa obra. Então devemos abrir o nosso coração para Deus, porque também temos que nos preocupar que vamos enfrentar muitos desafios, muitos obstáculos. Nós somos uma má influência para o inferno. Nós somos uma influência ruim para os planos de Satanás. Porque quando você prega a palavra para uma pessoa e aquela palavra entra no coração, e ela sempre entra porque ela nunca volta vazia, né? Porque é o poder de Deus essa palavra. Quando nós fazemos isso, o mal vai se levantar contra isso também, tentando nos parar, nos causar desânimo. É uma luta entre exércitos. Então causa desânimo, causa momentos na nossa vida que a gente fica meio perdido, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. Existem muitas coisas, mas a Bíblia diz: pregai a tempo e fora de tempo. Aproveitar as oportunidades. Ou seja, não deixe de atacar, não deixe de pregar, não deixe, porque é nisso que está a nossa vitória. A nossa batalha tem que ser contínua. Não podemos nos desanimar.
Desânimo, parar e de lutar, é você se render. É você no meio da batalha largar a espada e ficar aqui esperando alguém te matar. Quando você para de lutar no Evangelho, as coisas ruins começam a voltar. Você começa a olhar para o mundo, né? Sentir saudade do mundo, sentir saudade de certas coisas, e aquilo se torna um conflito. E você precisa não dizer, não, isso não. Não nasci no reino de Deus para isso, para voltar para a lama de novo. Eu não saí da lama, passei por tudo isso, ajudei as pessoas a construírem sua vida espiritual, para eu de novo mergulhar na lama. Porque é isso que acontece quando a gente para. Sempre que temos que estar lendo a palavra de Deus, né, com amor, né? Por que eu digo com amor? Porque a palavra de Deus ela é muito boa para a alma. Ela é um alimento. A maioria das pessoas, elas se perdem e às vezes quando ela vai um dia na igreja, tudo volta ao normal, tudo muda. Ela volta a ter a mesma fé, aquela força que tira ela daquela vida, daquele pecado que ela já estava mergulhado. É o poder que nos tira das trevas. A palavra de Deus. Muita gente tá desesperada, com sede desse evangelho e não encontra uma pessoa que tem um certo entendimento, né? E também um desejo de ajudá-la. Então elas vão com aquela sede, né? Como se fosse um pesadelo onde você está cheio de sede e você não encontra água. Você bebe a água, mas aquela água não sacia a sua sede. E elas vão entrando em igrejas e nas igrejas elas só bebem coisas amargas. Em muitas igrejas não tem a água do evangelho. No momento em que um pastor ele é um mercenário, ele não tem nada de Deus. Ele pode ser arrumado, ter uma roupinha bonita, ele pode gritar, ele pode louvar bonito, mas ele não tem água que sacia a sede. É por isso que é interessante o mundo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o evangelho ele pode ser pregado aí do seu celular. E a palavra, por ser tão pura, né, ela é pura e eficaz, a pessoa ouve aquela mensagem e ela diz, não, esse cara aqui, ele prega a palavra de acordo com as escrituras. Ele não prega a palavra porque ele quer abrir a igreja dele, ele não prega a palavra porque ele quer tirar dízimos e ofertas das pessoas, porque é o que muita gente tem feito aí. Se eu começar a falar coisas boas para você, se eu começar a falar, não, que vai dar tudo certo, não, que Deus vai te levantar, vai ter um monte de gente, amém, aleluia, é isso que a pessoa quer ouvir, né? Mas a palavra de Deus era muito maior do que isso. A palavra de Deus é como se que Deus estivesse dizendo exatamente essas mesmas coisas, mas que eu não preciso ficar aqui bajulando ninguém. Né? Como lá no Salmo 23, ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas de descanso. É a palavra que está fazendo isso no coração. O próprio Deus no seu coração te guia às águas tranquilas. Ele não precisa te bajular. Porque tem gente que você tem que dizer, que você tem que não bajular, mas dizer, não, tenha fé, Deus vai te ajudar, se levanta, tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai melhorar. Mas tem gente que você tem que dizer, não, esse caminho que você está seguindo é o que está causando problema na sua vida. Você precisa mudar isso aí, você precisa